Cada tópico deve ser considerado como uma parte necessária para uma implantação completa, tá? Da IA responsável. Você vai concluir que há uma sobreposição entre muitos desses tópicos. Então, você vai descobrir que quando você for implementar a transparência, elementos da explicabilidade, da justiça, da governança, vão ter que ser necessários, tá? Você vai lá ter que cumprir, ou se você vai cumprir lá com os princípios de transparência, você vai notar que se você não cumprir explicabilidade, justiça e governança, você vai também violar o princípio de transparência, tá? Então, vamos explorar aqui. Justiça. Como que a AWS vê o princípio de IA ou dimensão de IA responsável quando fala de justiça? Justiça é crucial para desenvolver sistema de IA responsável. Com justiça, os sistemas de IA promovem inclusão, previne discriminação, defende valores responsáveis, normas legais e mostra ou constrói a confiança desse modelo de inteligência artificial com a sociedade. Vou dar o exemplo aqui do Uber. Se ele evita as chamadas em favelas, ele está sendo justo? Entendeu? E será que esses usuários da comunidade têm uma confiança com o Uber? Será que ele está aplicando um valor justo, dado que ele inúmeras vezes cai com os pedidos de corridas do Uber naquela região? Entende? Então, quando construímos um sistema de IA pautado na dimensão da justiça, nós vamos estar prevenindo a discriminação, promovendo a inclusão, defendendo valores responsáveis e normas legais, tá? Que a gente não está falando aqui só de fazer um favor para o nosso usuário, a gente está cumprindo normas legais e construindo confiança com a sociedade. Você deve considerar a justiça em suas aplicações para criar sistemas adequados e benéficos, tá? Quando que a gente vai cumprir com a dimensão explicabilidade e como? Refere-se à capacidade de um modelo de explicar claramente ou fornecer justificativas para seus mecanismos e decisões internas, de modo que sejam compreensíveis para humanos. Os humanos devem entender como os modelos estão tomando decisões e abordar quaisquer questões de preconceito, confiança ou justiça. Nós estamos falando aqui de explicabilidade. A gente não está falando aqui do usuário final, conhecer a regra do negócio. Então, por exemplo, tem lá um modelo de decisão de classificação, se empresta lá o dinheiro do banco ou não. Essa explicabilidade aqui, ela não toca no escopo, tá? De explicar para o usuário final qual é o algoritmo criado para tomar essa decisão. Entendeu? Qual é a regra, quais são os motivos que levaram a isso, tá? Se refere à capacidade do modelo de explicar claramente ou fornecer justificativas para seus mecanismos e decisões internas, de modo que sejam compreensíveis para humanos.
Aqui está falando sobre explicabilidade para internamente, tá? Os desenvolvedores, os stakeholders precisam saber e o modelo tem que ser tal, simples na medida do possível, que possa dar essa explicação clara, tá? Ou fornecer justificativas do porquê está tomando ou usando aquela decisão, tá? E de forma compreensível. Os humanos devem entender como os modelos estão tomando decisões e abordar quaisquer questões de preconceito, confiança e justiça. Outra coisa que eu queria eliminar aqui é o meu exemplo de classificação, tá? Porque o exemplo que eu dei da classificação de fazer empréstimo ou não, ele tá lá no desafio da IA tradicional, tá? Ele que é de variância, do trade-off de variância, viés-variância, que é a questão do desafio da precisão. Aqui é IA generativa, tá? A IA generativa não vai decidir para o banco se você tem que ter um empréstimo ou não. Não é sobre isso. Não é sobre essas tarefas, não é esses problemas que a IA generativa está resolvendo, tá? A explicabilidade está aqui no problema da IA generativa, tá? Ele, por exemplo, você gerou uma imagem, ele tem que ser capaz de te explicar e fornecer justificativas do que tem ali na tomada de decisão dele de criar aquele tipo de imagem, tá? Os humanos devem entender como os modelos estão tomando as decisões e abordar quaisquer questões de preconceito, confiança ou justiça. Por exemplo, se você pede uma imagem de um presidente ou de um grande executivo, de um CEO, de uma multinacional, ele te gerar um homem louro, loiro, de olhos azuis, alto, imponente. E aí você aborda essas questões de gênero. Por que não um CEO feminino, né? Aborde preconceito, só pessoas brancas são executivas, né? Só executivos, homens altos, né? Um CEO, um executivo não poderia ser um cadeirante? Perfeito? Privacidade. E isso tudo você dando inputs para ele, tá? Porque aí você aborda essas questões para ele gerar outra imagem para você, porque aí você já está entendendo como o modelo está tomando a decisão de criar aquela imagem para você. Visto que você entendeu como ele está tomando a decisão, você joga outro input para ele, abordando essa questão de preconceito, de gênero, de raça, confiança, justiça. Perfeito? Vamos falar sobre privacidade e segurança. Se refere a dados que são protegidos contra roubo e exposição, tá? Mais especificamente, isso significa que em um nível de privacidade, os indivíduos controlam quando e se seus dados podem ser usados, tá? Se não tem consentimento para usar ele para aquele fim, não pode, tá? Em um nível de segurança, ele verifica se nenhum sistema não autorizado ou usuário não autorizado vai ter acesso aos dados do indivíduo. Quando isso é implementado na sua inteligência generativa e implantado corretamente, os usuários podem confiar que os dados que você entrega não serão comprometidos nem usados sem sua autorização, tá? A não ser que estejam expressos e o usuário te dê o consentimento. Perfeito?
e é aquela cláusula que a gente nunca lê e vai lá e clica em consentir todos. Aí tá lá, usar os seus dados para melhorar modelos de IA. Sempre assim. Vamos falar sobre transparência. A transparência, e aí não adianta chorar depois, né? A transparência comunica informações sobre um sistema de IA para que os stakeholders possam fazer escolhas informadas sobre o seu uso do sistema. Como que vai ser usado esse sistema de IA? Tem que ter transparência, tá? E para quem que eu vou dar essa transparência? Para as partes envolvidas, interessadas, tá? Alguma dessas informações inclui processo de desenvolvimento, documenta tudo, faz parte da transparência. Capacidade do sistema, documenta tudo para dar transparência. E limitações, documenta tudo para dar transparência, tá? A transparência fornece a indivíduos, organizações e stakeholders acesso para avaliar como está sendo construído esse modelo, como ele está sendo avaliado na questão da justiça, da robustez, como ele está sendo explicado. Então, a explicabilidade, a capacidade desse modelo, explicar como está sendo tomadas decisões dos sistemas, tá? Eles podem identificar e mitigar potenciais vieses, reforçar padrões responsáveis e promover a confiança na tecnologia, tudo ali documentado, tá? Qual é a limitação, quais são os padrões responsáveis para, por exemplo, evitar que o seu modelo de IA gere um conteúdo ofensivo, perturbador ou inapropriado, tá? O que está sendo feito nesse sistema de IA que promove a confiança nessa tecnologia. Outra dimensão é a veracidade e robustez. A veracidade e robustez se refere aos mecanismos que você vai usar para garantir que esse sistema opere de forma confiável, mesmo em situações incertas, inesperadas ou de erro, tá? Então, robustez e veracidade são mecanismos que você vai aplicar para que esse sistema opere de forma confiável, tá? Mesmo em situações que nunca ocorreram antes. Então, aqui é a mitigação. Você passar esse modelo por testes de estresse, tá? Validações, várias avaliações, tá? Melhorias. O objetivo da veracidade e robustez é desenvolver modelos resilientes. Então, olha a palavrinha-chave: resiliência, resiliente a mudanças em parâmetros de entrada, distribuições de dados e circunstâncias externas. Quando a gente falar de robustez, a gente está falando de modelos resilientes, tá? Isso significa que o modelo de IA deve manter confiabilidade, precisão e segurança em ambientes incertos. Aqui, a gente pode pensar em equipes de desenvolvedores que querem que a IA generativa crie códigos de um sistema para hackear inúmeros sistemas específicos. E aí, o seu modelo de IA vai fornecer esses códigos, dado que ele foi treinado com toda a internet disponível? Provavelmente tem lá, né? Códigos criados, né? GitHub está aí à disposição para criar ali bots, né? Vírus e por aí vai. E aí, o seu modelo de IA é resiliente a esse tipo de mudança nos parâmetros de entrada? Por exemplo, ele quer que você crie um veneno
apenas com itens domésticos. E aí, o seu modelo de primeira não permite. Mas, mudando alguns parâmetros de entrada, mudando o prompt, como você fala com ele, ele começa a passar uma receita. E aí, ele se mostrou resiliente à mudança em parâmetros de entrada? Não se mostrou resiliente. E se eu continuo e ele na segunda ele não deu, eu mudei o parâmetro, ele não deu, mas se eu começar a dar, automatizar esse pedido de prompt 1.150 vezes, será que ele é resiliente nesse pedido, nessa quantidade de input que pede sempre a mesma coisa? Tá? Então, circunstâncias externas. Perfeito. Governança. Governança, a gente está falando sobre um conjunto de processos, tá? Quando você vai definir, implementar, aplicar práticas de IA responsável, você usa esses processos dentro de uma organização. Isso é governança, tá? Tem vários outros escopos de governança, né, na área jurídica, no RH, e tem também no âmbito da IA, tá? Da inteligência artificial, tá? Práticas de IA responsáveis, tem que ter a governança para poder aplicar essas práticas. A governança, ela vai ser responsável aí por abordar vários problemas legais, responsáveis ou sociais que a IA generativa pode trazer. Por exemplo, políticas de governança podem ajudar a proteger os direitos de indivíduos à propriedade intelectual, tá? Não fazer com que a sua IA de imagem gere uma imagem customizada para você no estilo do Romero Britto, que passa ali plenamente como do Romero Britto, tá? Porque isso fere, viola a propriedade intelectual. Elas também podem ser usadas para impor conformidade com leis e regulamentos. Governança é um componente vital da IA responsável para uma organização que busca incorporar melhores práticas responsáveis. Segurança. Quando a gente fala de segurança, né, que tem o safety e o security. Essa segurança aqui se refere ao desenvolvimento de algoritmos, modelos e sistemas, de forma que sejam responsáveis, seguros e benéficos, tanto para o indivíduo como para a sociedade. Perfeito? Tem que ser cuidadosamente projetado, testado, para evitar causar danos não intencionais, tá? Ao meio ambiente e ao indivíduo, tá? Coisas como preconceito, uso indevido, impacto descontrolado, tem que ser considerado proativamente. Então, tem questões de segurança que vão ser considerados proativamente na prevenção e outros que vão ser na mitigação, tá? Todos devem ser considerados. Controlabilidade se refere à habilidade de monitorar, tá? Então, aqui, controlabilidade é monitoramento. Guiar o comportamento de um sistema de IA para se alinhar à cultura daquele lugar. Então, se alinhar aos valores e intenções daquela cultura, daquele lugar, tá? Então, se adaptar, se alinhar. Então, controlabilidade não é a mesma coisa de você gerar um conteúdo jurídico do Brasil e gerar um conteúdo jurídico dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, tá? Então, ele tem que se alinhar, ou um artigo qualquer falando sobre algum outro tema, perfeito? Envolve desenvolver arquiteturas que sejam controláveis para que quaisquer problemas não intencionais
possam ser gerenciados e abordados. Perfeito? Ao garantir esse monitoramento, essa controlabilidade, você pode mitigar risco, promover justiça, dar transparência, garantir que esse sistema de IA beneficie a sociedade. Qual que são os benefícios comerciais de você cumprir com as dimensões da IA responsável? Bom, aumenta a confiança e a reputação do seu sistema, né? Uma vez que você tem uma IA com a IA responsável cumprida, os princípios, as dimensões, os clientes têm mais probabilidade de interagir com os aplicativos seus de IA se eles acreditarem que o sistema é justo e seguro, tá? Isso melhora a reputação e valoriza a marca. Um exemplo aqui, uma IA generativa foi testada no Twitter e em um dia ela se transformou em um monstro. Ouviram falar sobre isso? Aqui, como que ficou a reputação dessa IA generativa? E a confiança em ser aplicada uma IA generativa como aquela na época, tá? Então, quando se aplica dimensões de IA responsável, considerando justiça, transparência, explicabilidade, né, governança, você põe na mesa a probabilidade dos usuários acreditarem que esse sistema é justo, tá? E seguro para ser usado. Conformidade regulatória, porque você vai ficar dentro aí dos parâmetros, né? À medida que surgem as regulamentações, a Europa tem uma, Estados Unidos tem outra, Brasil tem outra. As empresas com estruturas éticas de IA robustas estão melhor posicionadas para cumprir essas diretrizes sobre privacidade de dados, porque as leis mudam. Na Europa tem a GDPR ou GPDR. Aqui no Brasil tem a LGPD, né? Tem também melhores condições, estão melhores posicionadas para cumprir, né, diretrizes de justiça, de responsabilidade e de transparência. Você consegue mitigar risco, tá? Cumprindo todas as dimensões da IA responsável, porque ele ajuda você a mitigar viés, a mitigar violações de privacidade, brecha de segurança, vulnerabilidades, impactos negativos não intencionais, tá? Você cumprindo também as dimensões de IA responsável reduz a responsabilidade legal e custos de multa, né? Custo financeiro. Vantagem competitiva. As empresas que priorizam isso podem se diferenciar, ganhar uma vantagem, especialmente na medida em que o mundo vai ganhando consciência, o consumidor está mais consciente, né, sobre a ética da IA. Né? Então, quanto mais se aumenta a conscientização do consumidor sobre ética da IA, mais as empresas que priorizam a IA responsável se diferencia e ganha essa vantagem competitiva. Melhoria na tomada de decisão, sistemas de IA que são desenvolvidos com justiça, responsabilidade e transparência em mente são mais confiáveis e menos propensos a produzir resultados tendenciosos ou falhos, o que leva a melhores decisões baseadas em dados. Produtos e negócios melhorados. Quando você cumpre as dimensões da IA responsável, você incentiva uma abordagem diversa e inclusiva ao desenvolvimento de IA. Como ela se baseia em perspectivas variadas e experiências também, ela impulsiona soluções mais criativas e inovadoras. E isso já é um benefício gigante para as empresas, né? É um benefício da IA generativa. Vamos
da IA responsável, né? Os benefícios de se cumprir a IA responsável. Vamos à nossa verificação de conhecimento. Ó, número 1. Qual opção melhor descreve a IA responsável? Será que IA responsável se refere a segurança e conformidade, que são responsabilidades compartilhadas entre a AWS e o cliente? IA responsável são dimensões a serem cumpridas, certo? Então, aqui é o cliente que está desenvolvendo o sistema de IA que tem que cumprir, perfeito? E a responsável será que se refere aos padrões que mantêm práticas responsáveis e mitigam riscos potenciais e resultados negativos de uma aplicação de IA. Essa daqui já está dentro do escopo, né? Será que IA responsável se refere à capacidade de criar sistemas de IA que adicionam criatividade, produtividade e conectividade ao seu negócio? Última alternativa. Será que IA responsável se refere a padrões de manutenção de práticas práticas responsáveis que são necessárias exclusivamente para sistemas de IA generativa? Não, né? A IA tradicional também precisa. IA responsável. Vamos ver qual é a alternativa correta. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai em português, para vocês também verem. IA responsável não é exclusivo da IA generativa. Embora criatividade, produtividade e conectividade sejam benefícios da IA responsável, elas não definem a IA responsável. IA responsável é o padrão de manutenção de práticas responsáveis e mitigação de riscos potenciais e resultados negativos de uma aplicação de IA. Perfeito? Próxima pergunta. Um desenvolvedor está treinando um modelo para um sistema de inteligência artificial. O desenvolvedor quer ter certeza de que o modelo não está subajustando os dados ou superajustando os dados. Como o modelo deve ser treinado nos dados? Primeiro, com baixo viés e alta variância. Aqui a gente viu que se ele tem alta variância, ele tem alta sensibilidade. E se ele tem baixo viés, então os contrários, né, que se atraíram. Isso aqui é super ajuste, ele tem uma alta sensibilidade, o modelo, né, a ruído, e está capturando todas as características, então isso aqui é o overfitting. A segunda opção, baixo viés e baixa variância, eu acho que esse é o equilíbrio. O outro é alto viés com alta variância. Alta variância é alta sensibilidade, tá capturando todos os dados, e aí não faz sentido nenhum, porque alto viés é perda de... O alto viés, deixa eu lembrar aqui, gente. O alto viés, quando eu tenho baixo, isso mesmo. O alto viés é quando ele perde as características. Então, ele tem uma alta variância, que ele pega todas as características dos dados, memoriza tudo. Aí, quando vai para o viés, ele perde todas as características, né? Não marcaria essa. Alto viés e baixa variância. Quando eu tenho baixa variância, eu tenho baixa sensibilidade. Eu não estou pegando as características dos recursos. Logo, eu tenho alto viés, né? Porque quando eu tenho alto viés, eu tenho alta probabilidade de perder todas essas características. Então, esse aqui é o subajuste. Então, eu vou clicar nesse aqui para ver o que dá. Correto. Vou colocar aqui só para
Traduzir para ajudar a gente. Para evitar subajuste ou sobreajuste dos dados, o modelo deve ser treinado com baixo viés e baixa variância. Se o viés ou a variância for alto, o modelo não terá um bom desempenho. Ponto final, né? Então tá. Qualquer um dos dois alto não vai ter bom desempenho. Pergunta 3. Uma empresa está pesquisando como se beneficiar do uso de IA generativa. Ao mesmo tempo, eles estão muito preocupados com os desafios da IA generativa que precisam ser abordados. Então, aqui, IA generativa. Lembra que os desafios da IA tradicional não são iguais da IA generativa, tá? Quais opções são desafios da IA, da inteligência artificial responsável? Mas aqui ele está falando da IA generativa, tá? Porque o contexto lá em cima falou sobre IA generativa, tá? E os desafios: risco operacional, toxicidade, propriedade intelectual, grandes modelos de linguagem, aprendizagem não supervisionada. Vou marcar esses dois aqui, que é da desafio da IA generativa. Vamos ver se eu consegui captar certo aqui a tarefa. Isso, correto. Toxicidade e propriedade intelectual são dois desafios da IA responsável. Toxicidade é explicada como uma saída do modelo de fundação, que é odiosa, ameaçadora, insultuosa ou humilhante para um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Pessoal, aqui pode ser, não sei, pode ser que seja generativa, pode ser que seja responsável mesmo. Há uma tendência dos primeiros LLMs de produzir saídas que eram regurgitações literais de parte de seus dados de treinamento, o que gerou preocupações com privacidade e direitos autorais em torno da propriedade intelectual. Então, a gente precisa aí estar com as melhores práticas atualizadas de IA responsável, que pode ajudar a superar esses desafios, tá? Então, deve ser IA responsável aplicado a superar desafios da IA generativa, tá? Que aí você, superando esses erros, né? Você usando a IA responsável, as dimensões de IA responsável, leva você a superar esses desafios aqui. Perfeito? 4. Uma empresa está aumentando seu uso de IA e quer implementar processos para ajudar a garantir que eles definam, implementem e imponham conformidade. Qual dimensão central da IA responsável eles devem considerar? Uma empresa está aumentando seu uso de IA e quer implementar processos para ajudar a garantir que eles definam, implementem e imponham a conformidade. Então, a tarefa aqui é implementar processos para ajudar a garantir que se imponha a conformidade, que se implemente e define as conformidades. Então, é governança. Veracidade e robustez, privacidade e segurança, justiça, vou clicar em governança, porque aqui são processos para garantir essa implementação e definição e imposição da conformidade. Traduzir aqui. Bora lá. A governança de IA fornece os processos de orientação e mecanismos institucionais para ajudar a garantir a responsabilidade, mitigação de risco e supervisão para a inteligência artificial desde a pesquisa e desenvolvimento até a implantação. Ela incentiva a maximização dos benefícios sociais, enquanto
minimiza os danos da IA. A governança é crucial para a adoção responsável, perfeito? Vamos ver se temos mais alguma. Pergunta 5. Um governo está usando um modelo de aprendizado de máquina para identificar pessoas que se qualificam para programas e serviços governamentais. As autoridades estão preocupadas com o impacto nos direitos humanos. Elas precisam de um método para determinar como o modelo realizou sua análise. Qual dimensão central da IA responsável elas devem considerar? Transparência, veracidade e robustez, segurança ou explicabilidade? Desculpa, pessoal. Tô gripada aqui. Eu vou marcar explicabilidade, tá? E só fazendo aquele adendo geralzão, tá? IA responsável não é restrito à IA generativa, tá? Aqui ele tá usando ML, tá? Uma IA tradicional para identificar pessoas que se qualificam para programas e serviços governamentais. Mesmo o machine learning precisa cumprir dimensões da IA responsável se quer ganhar confiança, né, da sociedade. Perfeito? E nesse caso aqui, como que ele vai superar essa dimensão da IA responsável na questão de ser explicável, né? Um modelo de machine learning. Aqui, uma classificação. Ele cria um método para determinar, tá? Ele não vai explicar como é IA generativa. Ele cria um método, tá? Para determinar como o modelo realizou a sua análise. Perfeito? É diferente. Na IA generativa vai te retornar uma linguagem natural, vai te explicar ali e tudo. Aqui não, aqui vai ser um método aplicado para determinar como. Fez sentido? Esse método vai te mostrar como o modelo realizou a sua análise, tá? Vamos ver aqui. Acho que é a explicabilidade. Correto. Vou traduzir aqui para a gente falar um pouquinho. A explicabilidade capacita os usuários a verificar a funcionalidade do sistema, verificar vieses indesejados, aumentar o controle humano útil e depositar a confiança apropriada nos sistemas de IA. Essa dimensão da inteligência artificial promove o desenvolvimento e a implantação responsáveis da tecnologia de IA para o benefício da sociedade. Sem explicabilidade, a IA pode perder a confiança pública por causa de falhas inescrutáveis. Perfeito? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Serviços e ferramentas da Amazon.